Olá, bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Meu nome é Rafael, eu sou professor de Física. Hoje vamos estudar a aceleração escalar média e a classificação dos movimentos. O objetivo da aula de hoje é estudar os movimentos que possuem aceleração, ou seja, a velocidade dos corpos está mudando com o passar do tempo. Se vocês gostam do vídeo aqui do canal, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Anteriormente, estudamos o movimento retilíneo uniforme, ou seja, era um movimento onde a velocidade não variava com o tempo. Então, o que estudamos anteriormente, o MRU, a velocidade era constante. Conforme o tempo passava, a velocidade era sempre a mesma. Agora vamos estudar os movimentos onde as velocidades variam com o tempo, aumentam ou diminuem. Esse tipo de movimento é chamado movimento variado. Ok? No nosso dia a dia, a gente se depara com vários exemplos de objetos que possuem aceleração. Por exemplo, esse objeto aqui, ele está parado. Se ele está parado, a velocidade dele é zero. Quando ele começa a cair, a velocidade dele começa a aumentar. Certo? Então é um exemplo de um movimento que possui aceleração, né? Ou seja, a velocidade está mudando. A mesma coisa quando eu jogo o corpo para cima. Ele tem uma velocidade inicial para subir, ele para e volta. Se ele tem uma velocidade e ele para, significa que a velocidade dele mudou. Vamos dar uma olhada então no FET colorado para a gente entender melhor esse conceito de aceleração. Vou colocar uma aceleração pequena. 2 metros por segundo ao quadrado. Olha como que a velocidade vai aumentando lentamente, né? A gente vai ver depois que significa que a cada segundo a velocidade dele está aumentando em 2 metros por segundo, tá? Se eu colocar um valor da aceleração mais alto, ó, conforme 8 metros por segundo ao quadrado, a cada segundo a velocidade está aumentando em 8 metros por segundo. Ou seja, a velocidade vai aumentar mais rapidamente. Então, quanto maior o valor da aceleração, mais rapidamente a velocidade vai mudar, tanto para mais quanto para menos, tá? Aumentando a velocidade ou diminuindo a velocidade. Então, como a gente acabou de ver no FET ali, a grandeza física que mede a variação da velocidade é chamada aceleração. A gente viu ali que quanto maior a aceleração, mais rápido a velocidade vai mudar. Quanto menor a aceleração, mais lentamente a velocidade vai mudar. Isso serve tanto para aumentar a velocidade quanto para diminuir a velocidade. Assim como foi feito quando a gente começou a estudar velocidade, a gente definiu a velocidade escalar média. Então aqui a gente vai definir a aceleração escalar média. E assim como o conceito de velocidade escalar média, eu não sei como que a velocidade está mudando com o passar do tempo. Eu vou ter uma velocidade num determinado instante de tempo e uma outra velocidade no instante de tempo futuro, e a partir daí eu consigo definir o conceito de aceleração escalar média, certo? Então é importante a gente salientar, quando eu falo aqui aceleração escalar média, nós só estamos tratando do aspecto escalar da aceleração. Tá? É uma série de vídeos sobre cinemática escalar. Futuramente eu vou gravar os vídeos sobre cinemática vetorial, certo? Então tudo que a gente vai falando aqui de velocidade, aceleração, somente estaremos tratando do aspecto escalar dessas grandezas físicas. Que nesse exemplo aqui, eu tenho um móvel, num instante de tempo inicial, ele possui uma velocidade inicial, num instante de tempo futuro depois, a velocidade dele muda, certo? Então, o VI é a velocidade inicial do móvel, ou seja, é a velocidade dele no instante de tempo inicial, o início do evento. No final do evento que a gente está estudando, ele vai ter uma velocidade final no instante de tempo TF final. A partir desse dado, a gente define a aceleração escalar média. Então, a gente vai definir a aceleração escalar média como a razão entre a variação da velocidade e o intervalo de tempo em que ocorre essa variação da velocidade. Então, o ΔV é a variação da velocidade, ou seja, velocidade final menos inicial. E o ΔT a gente já estudou. É o intervalo de tempo, que por definição é um instante de tempo final menos o inicial.
E a aceleração escalar média vai ser representada por AM. Então, por definição, a aceleração escalar média é ΔV sobre ΔT, onde ΔV é velocidade final menos inicial e ΔT, instante de tempo final menos inicial. Então a gente percebe que a aceleração escalar média é a grandeza que mede a variação da velocidade escalar em um dado intervalo de tempo. Nós não sabemos o que ocorre com a velocidade entre um instante de tempo inicial e o final. A gente só sabe que ele tem uma velocidade no instante de tempo inicial e no instante de tempo final ele tem uma outra velocidade, certo? Ela pode ter aumentado ou diminuído. Então, com essa razão, a gente vai ter uma aceleração escalar média, certo? Com relação às unidades, a gente está dividindo velocidade por tempo. Lembra que as unidades de velocidade são quais? Metros por segundo, quilômetros por hora, centímetros por segundo, qualquer razão entre distância e tempo. E a gente está pegando isso e dividindo pelo tempo de novo. Então, vamos fazer um exemplo no sistema internacional. Pegar a unidade de velocidade e dividir por tempo. Então aqui, ó, ΔV sobre ΔT, né? Se eu pegar a unidade de velocidade e usar metros por segundo, eu vou estar pegando metros por segundo, que é a unidade de velocidade, e dividindo por segundos. De novo, né? Então aqui, esse metros por segundo, unidade de velocidade, e o segundo, unidade de tempo. Então como é que a gente divide fração? Repete a primeira fração e multiplica pelo inverso da segunda fração. 1 sobre S. Por quê? Porque esse segundo aqui, ó, ele está dividido por 1. Como não tem nada aqui, ele está dividido por 1. Então, multiplicando aqui, ó, numerador com numerador e denominador com denominador, eu vou ter metros por segundo ao quadrado. Então, as unidades de aceleração vai ser sempre uma unidade de distância em cima e uma unidade de tempo elevado ao quadrado embaixo. Quais as possibilidades que eu tenho? Várias, né? Metros por segundo ao quadrado, quilômetros por hora ao quadrado, centímetros por segundo ao quadrado, quilômetros por minuto ao quadrado, qualquer unidade de distância em cima e tempo embaixo ao quadrado. No sistema internacional, é metros por segundo ao quadrado. Certo? Então vamos a um exemplo. Exemplo 1. Um carro possui uma velocidade de 60 km por hora num instante de tempo 12 horas. E 2 horas depois, ou seja, às 14 horas, sua velocidade aumenta para 90 km por hora. Determine a aceleração escalar média desenvolvida por ele. Bom, eu tenho todos os dados aqui. No instante t inicial, 12 horas. A velocidade dele é 60 km por hora. Então, a velocidade inicial, 60 km por hora. No instante de tempo final, ao final do evento, 14 horas. A velocidade dele é 90 km por hora. Então vamos simplesmente jogar na relação da aceleração escalar média e substituir os valores que eu tenho aqui, né? Vamos lá. Velocidade final está aqui, 90, menos a velocidade inicial, que é 60, dividido instante de tempo final, 14, menos instante de tempo inicial, 12. Uma questão muito simples, só para a gente poder entender como que usa essa relação. Então, a aceleração escalar média igual 90 menos 60 é 30. Dividido 14 menos 12 é 2. 30 dividido por 2, 15. O que? Quilômetros por hora ao quadrado. Tá? Não significa que a aceleração dele seja sempre assim, que a cada hora a velocidade dele aumentou 15 km por hora. Não. Nesse caso aqui eu só sei que a velocidade dele era 60 km por hora meio-dia e 2 horas da tarde passou a ser 90 km por hora. Então, nesse intervalo de tempo, ele teve uma aceleração escalar média de 15 km por hora ao quadrado. Certo? Exemplo 2. Um carro está a uma velocidade de 72 km por hora quando vê uma vaca no meio da estrada e por isso para 5 segundos depois. Determine a aceleração escalar média desenvolvida pelo carro usando as unidades do sistema internacional. Então vamos lá. Eu tenho que inicialmente, né, o início do evento é ele estar a uma velocidade de 72 km por hora. Minha velocidade inicial, 72 km por hora. O evento dura 5 segundos. Por quê? Ele para 5 segundos depois.
Se ele para, a velocidade final dele é 0. Então, ele demorou 5 segundos para parar. Eu quero saber qual foi a aceleração escalar média desenvolvida por ele. Ou seja, o intervalo de tempo do evento foi 5 segundos. Só que aqui ele está pedindo as unidades no Sistema Internacional de Unidades. No Sistema Internacional de Unidades a gente usa metros e segundos. Eu vou ter que converter esses 72 km por hora para metros por segundo. Como é que eu faço isso? Eu tenho que dividir por 3,6. Então a velocidade inicial dele passando para o Sistema Internacional fica 72 dividido por 3,6. Para fazer esse cálculo aqui, a gente pode multiplicar em cima e embaixo por 10, né, para simplificar. Como é que fica? Coloco um zero aqui e essa vírgula anda para cá. Então é a mesma coisa do que dividir 720 por 36, que é igual a 20 metros por segundo. Então agora, com esses dados em mãos, vamos jogar na relação da aceleração escalar média para poder determinar. Então aqui vai ficar velocidade final menos a velocidade inicial dividido por t final menos t inicial. Velocidade final é 0, porque ele parou, e a inicial é 20, né, que a gente passou aqui, dividido TF menos TI é o próprio ΔT, que é 5. Então, a aceleração escalar média, 0 menos 20 é menos 20, dividido por 5. Então, a aceleração escalar média é igual a menos 4 metros por segundo ao quadrado. Anteriormente, a gente classificou o movimento em que a velocidade era constante em dois tipos, o movimento progressivo e o movimento retrógrado. O movimento progressivo é aquele em que ele estava indo no sentido positivo da orientação em que eu adotava como sendo positiva. E o retrógrado, ele estava indo no sentido contrário, ou seja, os valores da posição dele estavam aumentando no movimento progressivo e diminuindo no retrógrado. Então a gente adotava, para diferenciar esses dois tipos de movimento, o sinal da velocidade como positivo no movimento progressivo e negativo no movimento retrógrado, certo? Agora, somente o sinal da aceleração não é o suficiente para a gente classificar o movimento. A gente vai classificar o movimento em dois tipos, acelerado ou retardado. No movimento acelerado, a velocidade dele vai estar aumentando com o tempo. E no movimento retardado vai estar diminuindo com o tempo. Então, nesse exemplo aqui, eu tenho um móvel executando um movimento progressivo, né? Ele está indo aqui, ó, na orientação positiva do eixo da posição. E, conforme o tempo passa, a velocidade dele aumenta, certo? Então, esse movimento, onde a velocidade aumenta com o tempo, é chamado acelerado. Então, esse movimento aqui, ele é progressivo. Como a velocidade dele aumentou com o tempo, ele é classificado como acelerado. Agora, olha só, eu tenho um móvel que também está aumentando a velocidade dele, mas ele está executando um movimento retrógrado. Como é que eu sei que é retrógrado? A orientação positiva está para a direita, aqui, ó, e ele está indo para a esquerda, mas a velocidade dele está aumentando. A gente viu lá que o movimento progressivo retrógrado é somente para a gente poder diferenciar se o móvel está indo para um lado ou para o outro, certo? Então aqui, como é que a gente faz? A gente tem que analisar o módulo da velocidade e não levar em consideração o sinal. Vamos lembrar que módulo de um número negativo, módulo de menos x, é x. Então a gente esquece o sinal e analisa somente o valor numérico. Está aumentando? Tá, porque olha só, inicialmente era 60 e passou para 90. Então a velocidade aumentou. Então, só que ele está indo no sentido contrário aonde a gente adotou como sendo positivo. Então esse movimento é um movimento acelerado e retrógrado, certo? Agora, o movimento retardado é aquele onde a velocidade está diminuindo. Conforme o tempo passa, a velocidade do móvel diminui. Nesse caso aqui, é óbvio, porque olha só, inicialmente ele tem uma velocidade de 90 km por hora e passa a ser 60 km por hora. Então, nesse caso aqui, ele é um movimento retardado. E ele é progressivo, porque ele está indo no sentido positivo da nossa orientação. Nesse último exemplo aqui, a gente tem um móvel que está executando um movimento retrógrado, né? O sinal da velocidade é negativa e a velocidade dele está diminuindo. Era 90, o módulo passou de 90 para 60. Porque se eu analisar somente o módulo aqui, ó, o valor numérico diminuiu. Foi de 90
para 60. Então esse é um movimento retardado, porque a velocidade dele está diminuindo, e retrógrado, porque ele está indo na orientação oposta aonde a gente adotou como sendo positivo, certo? Então como é que a gente analisa isso aqui de uma maneira mais prática? Olha só. Vamos analisar o sinal da aceleração. A aceleração é ΔV sobre ΔT, certo? O ΔT vai ser sempre positivo, né? Então, o ΔT vai ser sempre positivo, porque o instante de tempo final vai ser sempre maior do que o instante de tempo inicial, senão a gente estaria voltando no tempo, né? Então, o que vai determinar se a aceleração é positiva ou negativa vai ser o ΔV. Então, o sinal da aceleração vai ser positivo se o ΔV for positivo. E o sinal da aceleração vai ser negativo se o sinal do ΔV for negativo, certo? Porque o ΔT é sempre positivo, certo? Então aqui, vamos analisar aqui ó, o ΔV. Como os dois são positivos e a velocidade final é maior do que a velocidade inicial, o ΔV aqui é positivo, né? Porque se eu pegar 90 menos 60, vai dar um valor positivo. Então, nesse caso aqui, a aceleração é positiva, tá? Aqui, o ΔV vai ser, se eu pegar menos 90 menos 60, negativo, né? Menos 90 menos 60 é menos 30. Qualquer número maior em módulo negativo que eu subtrair de um número menor em módulo negativo vai dar um valor negativo, certo? Então aqui, como o ΔV que determina o sinal da aceleração, a aceleração vai ser negativa. Então o que eu tenho aqui nesses dois primeiros casos, movimento acelerado? Eu tenho uma aceleração positiva e a velocidade é positiva também, né? Porque o sinal da velocidade aqui é positivo, ó, mais 60 e mais 90. O sinal da aceleração é igual ao sinal da velocidade. E aqui eu tenho uma aceleração negativa e eu tenho uma velocidade negativa também. Porque aqui, ó, a velocidade é negativa, né? O sinal dela é menos 60 e menos 90. Então aqui eu tenho aceleração negativa e velocidade negativa também. Ou seja, a aceleração e velocidade têm o mesmo sinal. Então aqui, no movimento acelerado, ó, nos dois casos, a aceleração tem o mesmo sinal da velocidade. No movimento progressivo, a aceleração positiva e velocidade positiva. No movimento retrógrado, acelerado, a aceleração negativa e velocidade negativa. Então, quando eu tenho a aceleração com o mesmo sinal da velocidade, o movimento é acelerado. Vamos analisar o movimento retardado agora. Então aqui, ó, se eu pegar e analisar o ΔV, a minha velocidade final é menor do que a velocidade inicial. Se eu pegar 60 e subtrair de 90, vai dar um valor negativo. Então meu ΔV é negativo. Consequentemente, a aceleração é negativa também. Vamos analisar a velocidade. Ó, o sinal da velocidade. Aqui é positivo, positivo. Então, eu tenho uma aceleração negativa e uma velocidade positiva. Movimento progressivo e retardado. E aqui, se eu analisar o ΔV, aqui vai ficar, ó, nesse exemplo aqui, menos 60 menos 90. Menos com menos fica mais. Então fica menos 60 mais 90, que é igual a 30, positivo. Então aqui vai ficar o meu ΔV positivo, consequentemente, a minha aceleração é positiva também. E a velocidade? A velocidade é negativa. Velocidade negativa. Então, no movimento retardado, a aceleração e a velocidade vão ter sinais diferentes. Nesse retardado progressivo, aceleração negativa e velocidade positiva. Retardado e retrógrado, aceleração positiva e velocidade negativa. Lógico, você pode analisar isso aqui somente pelos conceitos, igual a gente fez inicialmente, tá? Analisando para onde o móvel está, e aí você vai saber se ele é retardado ou acelerado. Porém, quando você vai analisar as funções horárias, é importante você fazer essa análise, que pode ser que ajude a você saber o que está acontecendo com o movimento do móvel, né, no decorrer do tempo, certo? Então, conclusão, matematicamente, quando V e A
possuem o mesmo sinal, movimento acelerado. Quando V e A possuem sinais opostos ou sinais contrários, o movimento é retardado. O que significa acelerado? A velocidade está aumentando. Retardado está diminuindo. Certo? A próxima aula que eu vou gravar vai ser uma aula de movimento retilíneo uniformemente variado. A gente vai fixar o valor da aceleração e com isso a gente vai ter uma previsibilidade de como que a velocidade vai mudando conforme o tempo vai passando. Ela vai mudando sempre da mesma maneira, porque a aceleração vai ter sempre o mesmo valor fixo. Certo? Ela pode estar aumentando sempre o mesmo valor ou diminuindo sempre o mesmo valor. Certo? Então é por isso que é importante você se inscrever no canal, para você estar sempre atualizado conforme eu vou colocando novas aulas aqui. Certo? Então se você gostou, deixe seu like, compartilhe, se inscreva no canal para mais conteúdos como esse. Um abraço e até a próxima.